Boa noite, pessoal. O meu trabalho será sobre desafios a serem superados na exploração espacial, mais precisamente na exploração espacial embarcada. Então, a primeira coisa que nós temos que definir é o que vem ser a viagem interestelar. Então, a viagem interestelar é uma viagem não tripulada ou tripulada entre as estrelas, embora o uso do termo geralmente denote a última. No nosso caso aqui, vamos estar interessados na viagem interestelar tripulada. Então, pessoal, nós vamos listar agora as dificuldades para a viagem entre as estrelas, né? Então, a primeira dificuldade, eu posso mencionar a radiação, né? A radiação, como nós sabemos, dependendo do tipo, as radiações ionizantes, né, no caso, elas podem provocar malefícios, sendo que um deles é o câncer. Então, a questão da radiação provocada pelas estrelas gera um certo impacto e para a dificuldade para essas viagens. O segundo caso são os micrometeoroides. Eles, no caso, poderiam danificar a fuselagem da nave. Então, teríamos que proteger nossos navegantes contra a radiação e também teríamos que proteger a nave contra esses micrometeoroides. O terceiro caso é a imponderabilidade. Para quem não sabe, a imponderabilidade é o estado em que não se pode discernir se está sob a ação de um campo gravitacional ou em queda livre. E isso poderia gerar problemas no corpo humano para o navegante, no caso. Problemas de saúde. O quarto caso é o confinamento. O confinamento poderia abalar a estrutura psicológica e emocional dos viajantes. E o quinto é a distância. A distância é um dos principais problemas para essas viagens, né? Só para ser mais específico, o sistema planetário mais próximo conhecido do Sol é o Alpha Centauri, e ele está situado a cerca de 4,2 anos-luz de distância. A Voyager é a nave espacial mais rápida já construída e pode alcançar uma velocidade de 77,3 km por segundo, cerca de 278.280 km por hora, ou aproximadamente 0,0257% da velocidade da luz em relação à Terra. E a tal velocidade, a viagem demoraria aproximadamente até Alpha Centauri 16.342 anos. Então, vocês podem perceber que para viajar para a estrela mais próxima aqui do nosso sistema solar, iam demorar 16.342 anos. Isso utilizando a nossa tecnologia atual. Então, quais são as possíveis soluções para essas viagens entre estrelas, né? O primeiro caso seria utilizar um motor baseado à fissão nuclear. O segundo caso seria utilizar um motor a propulsão a laser. O quarto, utilizando combustível antimatéria. Ou então usando a matéria escura. Então, vamos falar agora no primeiro caso, né? Utilizando a fissão nuclear como combustível. A fissão nuclear, antes de entrarmos no uso dela para os foguetes, né, vamos entender o que é a fissão nuclear, né? E ela é bem simples de ser entendida. Um nêutron, né,
ele incide num núcleo atômico pesado e estável, fazendo com que esse núcleo se divida em duas partes, liberando uma grande quantidade de energia, que por si só vai ser responsável para movimentar o foguete, né? E por consequência também libera outros nêutrons, gerando uma reação em cadeia, né? Esses nêutrons atingindo outros núcleos atômicos pesados e instáveis. Então, o que eu posso dizer se a fissão nuclear ela seria um meio eficaz para a propulsão de foguete? A resposta seria sim. Sim, porque o uso da energia nuclear ela pode fazer toda a diferença na exploração espacial. Isso porque um dos principais desafios que enfrentamos hoje diz respeito à propulsão dos foguetes. Todos os foguetes projetados até hoje dependem de combustíveis químicos, o que é uma limitação por si só, né? Então esse tipo de combustível ele depende fundamentalmente de reações decorrentes da reorganização das ligações entre átomos. E aí que mora o problema. Cerca de 99,95% da massa de um átomo está concentrada em seu núcleo. Uma reação química afeta os elétrons orbitando ao redor deste núcleo. E a energia liberada equivale a aproximadamente 0,0001% da massa total dos átomos envolvidos. Então, se você lembrar da equação de Einstein, aquela E igual a mc ao quadrado, então você está no caminho certo. Por que isso é um problema? É bem simples. Cada quilo de combustível em um foguete gera energia equivalente a cerca de 1 miligrama de massa nesse tipo de reação. Então, a situação muda de figura quando falamos de energia nuclear. Então, esquecendo os elétrons, a conversa agora é sobre o núcleo dos átomos e a quantidade tremenda de energia que eles liberam em comparação. Então, ao bombardear um átomo de urânio com um nêutron para romper seu núcleo, tem uma liberação de energia aproximadamente 1000 vezes maior do que a obtida por meio de combustíveis químicos. E se a fissão nuclear é boa, a fusão é ainda melhor. No Sol e outras estrelas, os átomos de hidrogênio se fundem para formar o hélio. Se fôssemos capazes de replicar esse processo, a fusão de 1 kg de hidrogênio combustível em hélio transformaria 7,5 gramas de massa em energia pura, o que implica em aproximadamente 10.000 vezes a eficiência dos combustíveis que usamos hoje. Com este tipo de processo, seríamos capazes de manter uma aceleração constante por muito mais tempo, garantindo muito mais velocidade em jornadas pelo espaço. Não é exatamente o caminho que levaria o homem a passear pelo espaço interestelar, mas é uma tecnologia não tão distante de nossa realidade, que poderia nos permitir essas distâncias em questão de séculos ou mesmo décadas. Então, o próximo meio de alcançar essas viagens interestelares seria utilizar a propulsão a laser. E o conceito funciona da seguinte forma: ao invés de depender de combustível armazenado no próprio foguete, tem-se uma fonte de energia externa, no caso, um poderoso feixe de lasers, devidamente direcionado para uma espécie de vela acoplada ao foguete, projetada para refletir um alto percentual de luz desse feixe. Dessa forma, seria possível alcançar velocidades impressionantes. Mas também tem algo a mencionar. Por exemplo, como já demonstrado pelo projeto BRICS-STARS, o grande problema da propulsão a laser é o orçamento necessário para colocar em prática, ao menos em proporções mais próximas daquilo que costumamos imaginar. Na verdade, esse projeto
ele lançou uma espaçonave usando esse sistema em 2017. Estima-se que ele alcançará a Alpha Centauri, por exemplo, dentro de 20 a 30 anos de jornada. O próximo seria o combustível antimatéria, né? Então, retomando aqui a linha de combustíveis, né? Há a possibilidade de que, ao menos na teoria, seriam ainda mais eficazes que a alternativa nuclear, né? Enquanto combustíveis químicos e nucleares convertem apenas parte da matéria em energia, a interação de matéria e antimatéria, que resulta na completa aniquilação de ambas as partículas, tem uma eficiência de 100%. Um prospecto ainda distante, porém devido a limitações tecnológicas, ainda temos um longo caminho até compreender plenamente e dominar o uso da antimatéria, né? O que provavelmente significa que não veremos essa tecnologia sendo empregada tão cedo, né? Os principais desafios que apresento quando falamos em antimatéria são a necessidade de desenvolver uma antimatéria estável e neutra, e então isolá-la e mantê-la sob um controle preciso. Isso feito, ainda seria preciso produzi-la em larga escala de forma a permitir seu uso como combustível para a viagem interestelar. A CERN, né, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, tem a sua própria fábrica de antimatéria, que é um complexo dedicado à pesquisa às propriedades de antimatéria, com 6 equipes trabalhando separadamente e já conquistando várias significativas, né? Agora mesmo, né, no ano passado, um dos projetos da CERN conseguiu isolar e estabilizar diversos antiátomos por aproximadamente 1 hora. A perspectiva é de que dentro de mais alguns anos tenhamos um controle maior sobre a antimatéria, o que pode levar ao desenvolvimento do mais veloz meio de viagem interestelar, né? No caso, uma nave movida a antimatéria. O próximo seria a matéria escura, né? A matéria escura é a possibilidade mais distante, mas também mais fascinante. É um dos elementos fundamentais da estrutura do universo que ainda estamos tentando entender. Ao menos em teoria, a matéria escura, que seja sua própria antipartícula, correspondente, né, tem uma ínfima chance de desencadear um processo de aniquilação ao colidir com qualquer outra partícula de matéria escura, liberando uma alta quantidade de energia que poderia ser aproveitada. Então, qual seria a grande vantagem, né, da matéria escura? Então, temos matéria escura em abundância por toda a galáxia. Cerca de 95% de todo o universo é composto por matéria e energia escura. Assim, sequer haveria necessidade de abastecer uma espaçonave com combustível. Um reator capaz de absorver matéria escura, promover esse processo de aniquilação e ainda redirecionar a energia liberada poderia nos levar a recôncavos distantes do universo. Ainda estamos engateando no que diz respeito à compreensão da matéria escura e como usá-la. Mas se formos capazes de desenvolver um reator desse tipo, teríamos aceleração constante e ilimitada, o que por sua vez é sinônimo de uma gama quase inimaginável de possibilidades. Alcançar qualquer ponto do espaço já não pareceria um objetivo utilizando a matéria escura como combustível. Obviamente, nenhuma dessas soluções, que nem eu falei, é imediata, mas todas são fundamentadas em tecnologias e teorias que já são parte da nossa realidade, que existem. Então é possível sim que nas próximas décadas já possamos começar a discutir missões que hoje são limitadas no âmbito da ficção. Então é isso, pessoal. Esses são os 4 tipos de
combustíveis que poderíamos utilizar para a propulsão interestelar. E é nisso que eu vou focar no meu projeto quando retornarem as aulas presenciais. Obrigado a todos e tenham todos uma boa tarde.